Chegamos ao módulo 3 e agora que você entendeu como que você pesquisa o seu ICP, né, como que você entende o seu perfil de cliente ideal, como que você monta uma lista segmentada de leads ali para entrar em contato, chegou a hora da gente saber o que a gente faz com esses leads, né, como que a gente entra em contato com eles. Por isso que nessa aula a gente vai falar sobre cold call e cold e-mail. A primeira coisa que você tem que entender quando você vai iniciar um processo de prospecção fria, de prospecção ativa, é que você precisa despertar o interesse do cliente para que ele possa tomar uma ação ali a partir da sua abordagem. Você faz isso utilizando o conceito de AIDA, que seria atenção, interesse, desejo e ação. Isso vai direcionar ali os passos do cliente a partir daquela sua primeira conversa. Entenda agora na prática como que você utiliza o AIDA para poder potencializar ali os resultados da sua prospecção ativa. Quando a gente trabalha a atenção, que seria o primeiro A do AIDA, você tem que entender que a primeira frase da sua abordagem ela tem que ser impactante, ela tem que funcionar como um gancho para fazer com que o lead siga ali no seu processo, né? Que ele continue dando atenção para você. Um exemplo. Oi Maria, eu sou o Igor da Alpha Marketing. Vi que a sua empresa está expandindo suas operações e queria conversar rapidamente sobre como a nossa solução pode te ajudar a acelerar esse processo. Nisso, você já engatilha o gancho do interesse. Você vai explicar brevemente o benefício que a pessoa teria de continuar ali te ouvindo e contratar a sua solução. Nós ajudamos empresas como a sua a aumentar a produtividade em 30% em apenas 3 meses, sem mudanças drásticas no processo. O objetivo aqui é você utilizar uma frase ali que vai gerar curiosidade no lead e vai gerar interesse nele de continuar ali te ouvindo. E após o interesse vem a etapa do desejo. Ele tem que se imaginar tendo aqueles resultados ali com a sua solução. Com a nossa plataforma, a sua equipe de vendas pode automatizar o processo de follow-up, liberando tempo para focar nas conversões de alto valor. E nisso, quando você percebeu que você conduziu o lead estrategicamente através dessas 3 primeiras letrinhas do AIDA, chegou a hora da gente trabalhar o último A, o de ação. Você sempre vai finalizar ali aquela conversa com uma chamada de ação para orientar a pessoa para a próxima etapa. Eu gostaria de agendar uma reunião rápida para te mostrar como que isso funciona na prática. Eu tenho disponibilidade amanhã às 14 horas ou quinta-feira às 10 horas. Qual desses horários funciona melhor para você? E o importante é, você nunca vai falar como está a sua agenda para essa semana. Você sempre vai dar 2 opções de agenda para ela. Porque quando você limita a decisão e já mostra para a pessoa a opção de escolha, ela vai escolher entre uma das opções que você deu. Quando você deixa uma pergunta aberta, ela tem a opção de te falar: estou com a agenda lotada, me chame na próxima semana. Então o objetivo é você afunilar para você garantir melhores resultados ali nas suas prospecções. Agora eu vou trazer para vocês, e também vai estar disponível na legenda dessa aula, alguns exemplos aqui de cold e-mails persuasivos para vocês poderem atingir seus objetivos. Um cold e-mail deve ser direto, claro e centrado nos benefícios para o seu lead. Pensa o seguinte, essa técnica é importante. O cold e-mail ele tem que ser curto o suficiente para caber numa notificação do smartphone da pessoa, onde ela simplesmente vai rolar para baixo, vai ver o seu cold e-mail e vai decidir se vai ou não clicar ali. Tem que ser pequeno o suficiente para caber ali naquela notificação. Um erro muito comum é a gente estender muito os nossos e-mails, criar e-mails longos ali que não são persuasivos e que não despertam o desejo da pessoa e que ela não consegue visualizar ele de maneira fácil. Então, bora ver alguns exemplos aqui. Para o primeiro e-mail, eu escolhi o seguinte assunto: o segredo para aumentar suas vendas em 20% nos próximos 30 dias. E como corpo do texto, eu iria na seguinte linha. Oi, Carlos, tudo bem? Vi que sua equipe está ampliando o alcance no mercado e gostaria de te mostrar uma solução que tem ajudado empresas como a sua a aumentar as vendas em até 20% nos primeiros 30 dias. Temos uma ferramenta que automatiza follow-ups, aumentando a produtividade da equipe. Você teria 15 minutos para conversarmos na quinta-feira de manhã? Um abraço, Igor Favetti, e aí eu finalizo com o meu rodapé. Nota que em momento algum eu trouxe exemplos ali de mercado, eu citei clientes, eu falei da empresa dele, eu simplesmente foquei no AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. De maneira simples e direta,
isso aí cabe numa notificação de celular. Então a pessoa consegue visualizar e tomar alguma ação ali, se ela quiser, de maneira simplificada. Mais um outro e-mail aqui. Esse aqui foi um e-mail primeiro para uma prospecção ativa, né? Agora vamos trabalhar aqui no sentido de um lead de marketing, né? Um e-mail para a gente enviar ali para a nossa base de marketing. Como assunto, eu escolhi o seguinte: técnica rápida para aumentar suas conversões. Oi, Luiz. Percebi que sua empresa está investindo mais em campanhas online e achei que seria interessante compartilhar como a nossa solução ajudou empresas do seu setor a aumentarem as conversões em até 30%. Podemos agendar uma conversa para eu te mostrar como funcionaria no caso? Na quinta-feira, às 10 horas, você tem disponibilidade? Agradeço a sua atenção. Meu rodapé. Com base nesses e-mails, né? Agora eu quero comentar um pouco de erros, né? O que a gente tem que evitar quando a gente vai trabalhar ali uma estratégia de chamada fria e de e-mail frio. São erros comuns, né, nessa estratégia, é falar demais na introdução daquele e-mail. Igual eu falei para vocês, a gente tem que ser direto ali com o objetivo. Não tem que ficar se alongando. Trouxe até um exemplo, né, onde mostra ali o fato de você ter que evitar dar uma introdução longa para o lead não perder o interesse logo nos primeiros momentos ali do seu e-mail. Então o erro seria: oi, meu nome é Igor Favetti, eu sou o head de marketing aqui na agência TwoTalk, estamos no mercado há 15 anos oferecendo soluções para empresas de vários setores. Vá direto ao ponto. Ninguém tem tempo para pegar um e-mail e ver ali um descritivo da sua empresa, ver um institucional da sua empresa dentro do seu e-mail. Vá direto ao ponto. O que você quer com aquele e-mail? O que você oferece para a pessoa? Simples. Outro erro comum é a gente não ouvir o que o lead tem para nos dizer. Então, o importante quando você está numa estratégia de cold call é você não interromper o lead quando ele estiver trazendo os pontos para você. Exceto se você notar que aquela ligação vai estender além do suficiente. Você pegou aquela pessoa que gosta de falar muito, que está ali contando sua vida, já começou a ir para um lado pessoal. Você pode cortar aquela pessoa de maneira estratégica, colocando ali na frase: nossa, perfeito, realmente um cenário muito desafiador esse aí que você está passando, mas a nossa solução você cortou com educação. Você interrompeu o fluxo daquela pessoa, ela viajando ali, porque eu já tive casos que eu fiquei ali 15 minutos com uma pessoa e no final eu descobri ali que ela não teria o perfil de cliente ideal para a minha solução. Então isso você já evita perder tempo ali com quem não vai dar de fato faturamento para sua empresa. E outro ponto de atenção é você não ter uma chamada à ação clara, você não ter um CTA bem definido no seu e-mail. O que você quer de ação a partir daquele e-mail? Ao invés de finalizar ali: fulano, obrigado pelo seu tempo aqui na ligação, eu vou te chamar no WhatsApp e a gente combina mais detalhes. Cara, você já está falando com a pessoa ali, já passa os detalhes no telefone. Nossa, maravilha, que bom ter falado com você. Como eu entendi que faz sentido a solução para sua empresa, o que você acha da gente marcar uma reunião para eu poder te dar mais detalhes do produto e te passar uma proposta comercial? Simples, direto ao ponto, objetivo, deixou o CTA claro e direcionou ali para o próximo passo. E quais são erros comuns em e-mails? Quando a gente falou agora de erros comuns em ligações. Agora vamos falar de e-mail. Você tem que evitar assunto genérico, o assunto tem que ser atraente, tem que chamar a atenção da pessoa ali para abrir o seu e-mail e consumir ali o conteúdo que tem dentro dele. Por exemplo, o que seria um assunto genérico? Oportunidade para sua empresa. Reunião Igor e Alpha Marketing. Algo nesse sentido que não vai conectar ali com a pessoa. O que você poderia utilizar é o exemplo que eu dei no e-mail anterior. Aumentar suas vendas em 30% é interessante? Outro erro é você não ser claro quanto aos benefícios que a sua empresa oferece ali para o lead. O e-mail deve ser focado em gerar valor. Então trouxe 2 exemplos comparativos aqui para vocês. O erro: somos uma empresa que oferece soluções para empresas de todos os setores. Cadê o benefício nessa frase? E a correção seria: nossa solução pode aumentar suas vendas em 20% nos 30 dias. Você já deixou claro o objetivo e o valor que você oferece para ele. E outro ponto que eu já comentei, né, são e-mails longos e sem personalização. Então, evita um e-mail ali com muitas linhas, foca direto no objetivo, em tudo que você tem que passar dentro do AIDA, para levar a pessoa para o próximo passo. E é importante você personalizar também com as variáveis, né? Nome do lead, nome da empresa, setor. Deixa tudo personalizado, que quanto maior a personalização, maior a atenção, e quanto maior a atenção, melhor a conversão ali para o lead. E trazendo para vocês aqui um caso que aconteceu
em um cliente que eu fiz uma consultoria com eles ali. A empresa foi fazer um e-mail para contato comercial ali e eles resolveram utilizar toda a base de leads, né? Não segmentaram ali a base de leads para fazer essa prospecção. E foi uma escolha muito infeliz, porque o título foi o seguinte: você foi selecionado para dar o próximo passo. Quando a pessoa abria, já aparecia ali a frase, para dar o próximo passo rumo ao desenvolvimento da sua empresa. O problema é que, no meio dessa base sem segmentar, tinha pessoas que estavam participando do processo seletivo da empresa. Então pensa, você como candidato, você recebe um e-mail da empresa que você está participando do processo seletivo falando que você foi selecionado para o próximo passo. Você abre, é um e-mail comercial ali de prospecção. O resultado, vocês já devem imaginar como que foi. Enfim, nessa aula a gente aprendeu como utilizar ali o método AIDA de maneira bem dinâmica e resumida para você trabalhar melhor a atenção, o desejo, o interesse e levar o lead para ação dentro das suas estratégias de cold e-mail e cold call. E agora eu quero deixar uma atividade aqui para vocês. Escreve aqui no comentário um exemplo de script para cold call perfeito que você aprendeu de acordo com o que você estudou aqui nessa aula. E também um exemplo de cold e-mail, mas não copia nada do que eu falei, hein? Em prospecção ativa, a chave é ser conciso, relevante e sempre oferecer um benefício claro para quem abrir aquele e-mail ou quem atender a sua ligação. A personalização é o maior diferencial que você pode ter.